Oi, gente! Hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer aquele recheio de maracujá que é maravilhoso, cremoso, que eu mostrei pra vocês no último vídeo que eu fiz, que é o vídeo do ovo de Páscoa. E realmente é um recheio assim perfeito, que combina muito assim com chocolate, porque ele fica aquele azedinho e acaba equilibrando, né, no doce, em alguma sobremesa. Então é maravilhoso. Bora lá aprender! O processo começa com o maracujá. Geralmente eu uso 2 maracujás, mas eu estou usando só um porque é o que eu tinha disponível na hora. O ideal mesmo é usar 2 maracujás de médios para grandes, para que no final o nosso recheio fique com aquele azedinho no ponto. Mas se você preferir o seu recheio mais suave, use só um. Hora de levar para bater, a gente bate somente o maracujá, tá? Não precisa adicionar nada. Olha só como só o maracujá batido já fica bem líquido. Agora a gente vai peneirar esse suco de maracujá, para não ficar com aquele excesso de semente no recheio. Eu já peneiro esse suco diretamente na panela que eu vou utilizar para fazer a redução. Na hora de peneirar, é importante pressionar bem para sair todo o caldinho que tem para sair. Agora, algo que eu considero até opcional, que é colocar um pouco dessa semente que está na peneira no suco de maracujá para fazer aquele crocantezinho bem característico no recheio. Aí é só dar uma misturadinha e levar ao fogo. Leve ao fogo baixo e mexa de vez em quando só para evitar de grudar no fundo da panela e queimar. E o ponto é esse, quando ele fica mais consistente. Reserve. Agora, em uma outra panela, despeje uma caixinha de leite condensado e 2 caixinhas de creme de leite. Misture bem até ficar completamente homogêneo. Após isso, nós vamos levar ao fogo médio. Eu sempre começo, sendo brigadeiro ou recheio, sempre no fogo médio, depois eu abaixo. Quando ele começar a borbulhar, levantar fervura, eu abaixo o fogo. Agora, nesse processo é muito importante que você não deixe de mexer, do começo ao fim. O primeiro ponto dele é ele ficar totalmente líquido, parece até que a gente colocou leite. Mas aos poucos ele vai engrossando até começar a borbulhar. Quando ele começar a borbulhar, você faz o teste, que é pra gente saber o ponto. Você pega um pouco do recheio com a espátula e joga. Se ele afundar completamente é porque ainda não está bom. Mas o ponto do meu recheio que eu uso mais para bolos de pote, ou seja, que não precisa ser muito estruturado, eu já desligo a partir do momento que ele começa a borbulhar. Mas se você precisa de um recheio mais estruturado, seja para rechear um bolo, enfim, aí você precisa mexer mais um pouquinho e sempre fazendo aquele teste de jogar um pouquinho assim por cima, até ele começar a formar camadinha. Chegou no ponto certo, você desliga o fogo e fica mexendo que nem eu estou fazendo, pra ele esfriar. E olha como ele fica lindo. Essa textura super cremosa. E olha que ele ainda não estava completamente frio, porque quando ele vai pra geladeira ele fica ainda mais firme. Agora é a hora da gente colocar aquela nossa polpinha de maracujá no recheio. E nessa hora é muito importante que a gente tenha realmente resfriado o nosso recheio, porque pode correr o risco de talhar o recheio. Agora é só misturar a polpa de maracujá no recheio. Dessa maneira, você vai misturando muito bem para não ficar nenhum pedacinho de polpa sem misturar no meio desse recheio. E esse é o processo de fazer o recheio de maracujá, gente. É super fácil, olha como ele fica lindo, cremoso e eu garanto, fica muito gostoso. E caso você queira fazer um brigadeiro de maracujá, é só você tirar um creme de leite. Agora, para armazenar o nosso recheio, eu vou usar um saco de confeitar. Para me ajudar a colocar, eu uso esse potinho assim, mas você pode usar um copo mais comprido, que facilita bastante. Eu acredito que com essa quantidade de recheio, você consegue rechear um bolo inteiro, seja um bolo médio. Em questão de bolos de pote, ele rende pelo menos uns 10 bem recheados. Inclusive, eu tive a ideia de já armazenar no saco de confeitar, porque é muito mais prático, né, na hora da gente usar depois. E eu já vou aproveitar e já vou testar aquela técnica de congelar recheios, porque assim eles têm maior durabilidade. Eu vou esquecer esse recheio no freezer, simplesmente vou deixar lá. E se eu não me engano, a validade dele congelado excede de 30 dias. Então, assim, só 30 dias já é um tempo muito legal pra gente usar. E isso já evita muitas perdas.
É isso, gente. Obrigada por assistir. Se inscreva nesse canal para vocês terem mais receitas e mais vídeos meus. Ative as notificações para vocês sempre receberem em primeira mão. E também deem um like.